Então, agora a gente vai fazer uma entrevista com o gestor da empresa que a gente está fazendo a análise do ecossistema da disciplina de Design e Teorias das Organizações. Fala o seu nome. Leonardo Molan. E aí, você trabalha com o quê? Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou produtor rural, nós temos uma propriedade agrícola que eu administro, faço a gestão, trabalho também no Conselho de Administração da Cooperativa Olambra e também sou advisor dos projetos agro do BCG. Agora a gente vai fazer umas 5 perguntas, mais sobre o trabalho dele ao longo da vida. Você se formou com o quê? Eu sou engenheiro agrônomo formado na Exalc e na USP. E desde o início foi esse o seu plano de seguir esse caminho? Sempre foi meu plano. A propriedade hoje que eu administro é uma propriedade que era da família. Eu sempre tive muita afinidade com a propriedade, né, com as atividades agrícolas, e sempre foi esse o meu objetivo. E ao longo do caminho teve alguma mudança, assim, que você seguiu outra coisa para ajudar? Olha, eu acho que teve bastante mudanças. Eu acho que nenhuma carreira é linear, né? Acho que ao longo do caminho a gente também vai mudando nossas opiniões, né? Conforme a gente vai amadurecendo e vai nos formando, nossas opiniões vão mudando, nossas ideias vão mudando. Eu comecei na Exalc fazendo o curso de engenharia agronômica. Eu tive uma mudança muito interessante na minha carreira, porque depois do curso eu fiz mestrado em ciências animais e pastagens. E quando depois de defender a dissertação, eu fui trabalhar na Bunge em gestão de riscos financeiros. Então, fui trabalhar com algo que não tinha muita conexão com o que, inclusive, eu me especializei, que era com ciências animais e pastagens. E qual foi o momento, assim, teve um momento bem decisivo, difícil que você passou até agora? Eu acho que ao longo da carreira a gente vai passando por diversos momentos. E eu acho que difíceis, né? E que nos fortalece, obviamente, sempre esses momentos nos fortalecem e a gente ultrapassa isso e sai muito mais maduro, né? Muito mais bem formado, muito mais capaz de encarar novos desafios a partir das dificuldades, né? Eu acho que no meu caso, e acho que no caso de todo mundo, né? A gente tem diversos desafios. Eu acho que o primeiro contato com o trabalho já é um grande desafio. Quando eu fui trabalhar com gestão de riscos financeiros na Bunge, eu tinha acabado de fazer um mestrado em ciências animais e pastagens, eu estava trabalhando com algo que era completamente desconhecido para mim, que era fazer um trabalho com opções, um trabalho de gerenciamento de riscos financeiros. A ideia era oferecer um trabalho de gestão de riscos financeiros para produtores agrícolas no Brasil inteiro, né? Esse já foi o meu primeiro desafio e foi interessante, inclusive, porque eu fui buscar muita ajuda nesse primeiro momento, né? Busquei ajuda, inclusive, com meu irmão, que era do mercado financeiro na época, que me ajudou, me fez entender o cenário de opções vanilla, exóticas, enfim. Futuros, nem mesmo futuros eu tinha um entendimento ainda profundo, né? Imagine de opções. Fiz cursos, cheguei para Chicago, banquei do meu próprio bolso para fazer o curso de opções em Chicago. E ao longo da carreira você vai se deparando por diversas situações difíceis, né? Eu acho que um outro momento muito difícil para mim, esse foi o primeiro momento difícil porque eu trabalhei com algo completamente novo. E outra coisa que foi interessante é que isso era uma área nova na empresa. Eu fui responsável por formar essa área. A empresa tinha esse serviço, mas em outros países, mas não tinha no Brasil. E por fim, o Brasil era responsável por 95% do resultado de toda a hora global da Bunge de gestão de riscos financeiros, né? Então foi um trabalho muito legal. E depois você vai se deparando com diversos desafios. E acho que um outro desafio muito grande que eu tive foi numa promoção, né? A gente sempre quer ser promovido e é sempre positivo, mas as promoções também trazem desafios interessantes. E eu fui promovido na Bunge em determinado momento como diretor de originação da empresa.
E esse momento foi muito desafiador. Assim, minha equipe, que era uma equipe de 8 pessoas, passou a ser uma equipe de 280 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E confesso que no começo eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. Acredito que essas dificuldades só foram superadas devido ao grande suporte que eu tive da empresa, né? Porque é bastante difícil você gerenciar não só a quantidade de pessoas, mas pessoas muito seniors, né? Que é o que tinha junto do meu time. Enfim, mas no final deu tudo certo, e foi um sucesso a área, a carreira, enfim. Então a gente teve grandes desafios. E hoje a gente tem uma empresa agrícola, né? E a própria empresa também foi um desafio no sentido de a gente sair de um sistema extensivo, que é o sistema que a gente tinha, de pecuária de corte extensivo, para um sistema super intensivo, 100% irrigado, de agricultura irrigada e de citros, né? Agora, do seu cargo que você está desempenhando atualmente, quais seriam as 3 principais responsabilidades que você desempenha? Acho que primeiramente, antes de eu falar quais seriam as minhas responsabilidades principais, acho que é importante eu falar um pouco da empresa para que vocês entendam quais são minhas responsabilidades, né? Então, eu sou responsável pela administração de uma propriedade agrícola, onde a gente é responsável pela gestão de praticamente 2.800 hectares atualmente, entre terras próprias e parcerias agrícolas que nós fazemos, né? Produzimos aí diversas culturas, como soja, milho, algodão, trigo, cevada, então culturas anuais de verão, de inverno, fibras como algodão e também citros. Nos citros a gente tem diversas variedades de laranja, temos limão e tangerinas também. Enfim, eu sou responsável pela administração da fazenda e quais são as minhas principais funções. Eu acho que é legal a gente talvez começar mais pelo plano tático e depois pelo estratégico, né? Então, acho que de princípio a gente faz um planejamento, e esse planejamento é um planejamento do ano que a gente chama de plano de produção, né? Esse plano de produção é onde a gente determina quais as culturas que a gente vai plantar, a época que a gente vai plantar, a época que a gente vai colher, e esse plano de produção está muito baseado, né, na nossa análise, na situação do mercado, né, de commodities agrícolas, esses produtos que nós produzimos, né, dos preços futuros deles, de uma análise de como poderia ser e as probabilidades que poderiam existir de aumento de preços ou de redução de preços, né, as margens que a gente poderia estar capturando com cada uma dessas culturas, atrelados às situações agronômicas que a gente tem. Então, rotações de cultura, né, algum tipo de situação de pragas e doenças ou de solo que podem causar algumas restrições se olhar só do ponto de vista financeiro efetivamente. Então, a gente tenta mesclar essas duas coisas, criar o nosso plano de produção. A partir desse plano de produção, eu preciso encaixar todas as peças para fazer com que ele funcione e que a gente consiga efetivamente executá-lo, né? Então, a partir daí, a gente faz a previsão do volume de insumos que vão precisar ser comprados, os preços desses insumos, os momentos de compra desses insumos, por outro lado, os produtos, as vendas. A gente tem que fazer gerenciamento de risco, para determinar, às vezes fazer algum tratamento de margem, então a gente se utiliza de contratos a termos, né, ou contratos futuros. A gente precisa fazer o dimensionamento das máquinas e dos implementos agrícolas, ver se eles suportam o plano de produção que a gente fez, e tem toda a questão financeira para verificar fluxo de caixa, né, fontes de financiamento, toda a questão financeira para suportar o nosso plano de produção, né? Junto disso, com este plano de produção, a gente precisa então, junto com os colaboradores da empresa, envolvê-los nessa discussão, né, para que a gente consiga executar da melhor forma possível esse plano, sendo que nenhum plano ele é estático, tá? Os planos eles são revistos,
frequentemente são refeitos, são readequados conforme as realidades que vão surgindo ao longo do caminho. Então, daí tem a questão também da gente engajar, né, todos esses colaboradores, ter o compromisso com o plano, as questões culturais, né, ter os seus comportamentos adequados com os padrões da empresa, enfim. E tem toda a questão também de sustentabilidade que a gente pensa. Então a gente sempre tenta buscar as melhores práticas agrícolas, né? Certificações, cada produto tem suas certificações, então a gente busca também buscar certificações de produtos e ser condizente com boas práticas agrícolas no mercado. Uma coisa muito relevante é buscar as inovações, as tecnologias e transformações do campo também, e implementar. E nós temos aí os indicadores, os KPIs, custos, margem por hectare, e que a gente vai monitorando também ao longo do tempo. E aí, para finalizar, duas últimas perguntas. Que conselho você daria para jovens estudantes que estão cursando administração? Olha, eu acho que sair da sala de aula, eu acho que esse é o principal objetivo. E eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, acho que ele tem uma mensagem muito maior do que o trabalho em si, né? Mas é a mensagem de que vocês devem se expor, vocês devem se comunicar, vocês devem conversar com empresários, conversar com empresas, se interessar, né? Porque, na verdade, a administração está muito voltada a comportamento, né? Então, é um comportamento proativo, um comportamento de interesse, um comportamento de resiliência, de negociação. Tudo isso a gente só adquire se expondo, né? Dificilmente a gente consegue adquirir isso dentro de uma sala de aula, né? Acho que a sala de aula é uma parte pequena da nossa formação, né? E eu acho que esse tipo de trabalho é o tipo de trabalho justamente que está tentando mandar essa mensagem para vocês. Olha, conversem com empreendedores, conversem com empresas, né? Façam estágios, né? Sejam voluntários, enfim, isso é muito, muito mais importante do que qualquer outra coisa. E outra mensagem que eu acho interessante dar é que durante muitos anos eu trabalhei na Bung. E quando eu trabalhei na Bung, eu trabalhei de uma forma muito fechada dentro da empresa, né? Acho que muito fechada dentro da rotina do dia a dia. Quando eu saí da Bung e comecei a trabalhar junto com a cooperativa, que a fazenda ela é cooperada, né? Nós somos cooperados numa cooperativa, que é a Cooperativa Olambra, junto com associações, junto com o BCG, eu vi o quanto uma coisa contribui com a outra, né? E o ganho que eu tive na minha formação de fazer parte de tudo isso, né? De uma empresa, de uma associação, de uma cooperativa. Eu acho que quando você consegue ter esse olhar mais abrangente e, por fim, mais complexo da cadeia como um todo, isso te dá um diferencial muito grande para a sua carreira, e acho que uma realização muito maior para nós mesmos de saber, né, o quanto a gente está contribuindo em cada um desses segmentos, em cada um desses setores, né? Então é isso. Obrigado. Nada.